Vocês falam? Vocês comunicam? Então, tá bom. Obrigada pelo convite. Eu vou falar um pouco sobre o Twitter. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre a vocação do Twitter. E é importante a gente também contar uma história sobre essa vocação. Quando o Alexandre veio conversar comigo sobre qual seria o tema da minha palestra, ele é um tema muito bacana, mas ele também é um tema muito abrangente. Então, eu tive duas opções. Ou eu podia jogar um monte de case para vocês se sentirem... Sabe quando você faz spinning e aí se sente cansado e você entende por que você está fazendo aquilo e para onde você está indo? Eu podia fazer muito bem isso, mas na verdade eu decidi trazer uma história para vocês. Eu acho que a partir de uma história vocês podem entender exatamente como você consegue potencializar seu conteúdo no Twitter. Então, um pouquinho do Twitter para todo mundo ficar na mesma página e para vocês entenderem exatamente o que é o Twitter e como a gente trabalha. Então, o Twitter é a menor distância entre você e o que te interessa. A gente tem vários exemplos disso hoje, né? Ontem teve debate, muita gente não estava em casa, mas sabendo que as pessoas não estavam em casa, elas acessavam o Twitter usando a hashtag debate na Globo. Ou quando alguém falou para você que o Robin Williams morreu e você não sabia disso, e aí você entrava no Twitter e estava lá, R.I.P. o Robin Williams. Na verdade, o Twitter é exatamente isso. É a forma mais rápida de você entender sobre aquele assunto e buscar um assunto de uma maneira rápida e de uma maneira mais focada naquele determinado assunto. Então, o Twitter é a menor distância entre você e o que te interessa, você sendo um arroba e o que te interessa é uma hashtag. O que isso significa na prática, né? A gente é uma ponte. Então, a gente é uma ponte para informações que te interessam. Então, se eu gosto de esporte, eu sigo todos os canais de esportes que eu conheço, porque a partir do esporte eu busco os meus conteúdos interessantes. Se eu gosto de moda, eu sigo as pessoas de moda. Se eu gosto de remo, eu sigo as pessoas de remo. É importante entender que a gente tem um objetivo de sempre você estar na sua timeline, você clica e te leva para algum lugar, você clica e te leva para outro lugar. Esse é o nosso objetivo. E aí, quando o Alexandre veio falar comigo falar sobre criatividade, eu achei que eu tinha que trazer, de repente, um assunto que importa para todo mundo e todo mundo viveu, que é a Copa do Mundo. Então, vou mostrar para vocês como as marcas contaram a história da Copa do Mundo, como a gente olha para a Copa do Mundo e como, sabendo das limitações do 140 caracteres, como é que essas marcas contaram a história da Copa do Mundo com o seu olhar. Então, primeiro eu vou passar um vídeo para vocês. Está em cima da cabeça. Melhor aumentar mais um pouquinho. Naquela história da ponte, o mais bacana é que hora você marca era uma arroba, hora você era uma hashtag. Isso foi muito importante para as marcas começarem a criar suas plataformas. E a gente não está falando de plataforma sendo uma plataforma do Twitter, mas entender qual é a sua plataforma de esporte e entender que uma hashtag não é só uma hashtag, mas ela vai contar uma história. E a partir disso a gente vai conversando. Eu acho que nesse vídeo vocês têm algumas dicas de como marcas podem trabalhar isso. Então, seja você fazendo um selfie que você está em algum lugar, seja você usando um card que foi a apresentação anterior, seja você usando um Vine contando uma história em 6 segundos, seja você, na verdade, entrando na conversa das pessoas, mas de uma forma mais bacana, porque você já se preparou para isso. Eu acho que essas são as dicas que a gente sempre dá.
Uma coisa que a gente sempre fala no Twitter é como a gente consegue transformar momento em momento, né? Momento e momento, né? E aí as pessoas sempre perguntam qual é a grande diferença. Então, voltando um pouquinho para a física, momento é quando é a massa versus a aceleração. É assim que os físicos olham para momento. Como é que o Twitter olha para momento? A gente acredita que momento é criatividade versus mídia. Então, o mais importante aqui é que quando as pessoas falam sobre falar além de 140 caracteres, a gente não está mais falando só de criatividade. A gente não está falando só de ideia. A gente está falando sobre como a gente consegue potencializar isso com a mídia. Ou, às vezes, como a criação consegue potencializar a mídia. Eu acho que esse é o grande segredo. Quando a gente fala sobre Twitter, existe sempre essa limitação dos 140 caracteres. Não é só visual que é a grande estratégia do Twitter. A grande estratégia do Twitter é você fazer essa grande dobradinha. Esse é mais ou menos como a gente funciona no Twitter e como a gente monta uma campanha. Então, se a gente pensar na Copa do Mundo, a gente tinha o dia a dia, né, que é o perene e o previsível. A gente sabe o que acontece durante uma Copa. A gente não fala só sobre futebol. A gente fala onde a gente vai comer, a gente fala onde a gente vai ver os jogos, a gente fala onde a gente vai se hospedar, a gente pergunta quanto que está na Lagoa a passagem, porque eu quero ver o jogo em Recife. A gente não vive só o futebol no nosso dia a dia quando a gente fala de Copa, a gente vive vários outros comportamentos que são vários momentos onde as marcas podem engajar com esses momentos. A gente tem a campanha e a gente tem o previsível e os eventos, que são as campanhas. As campanhas nada mais é que quando a gente sabe exatamente a hora que a gente vai falar com o nosso consumidor. Então, se a gente tem uma campanha sobre Copa, se a gente pegar nosso calendário, quando é que a gente começa a falar sobre Copa? Como é que a gente começa a fomentar o nosso assunto para que as pessoas durante a Copa já saibam o que a gente está falando, já sabem exatamente a mensagem que a gente está falando? Quando a gente fala de eventos imprevisível, a gente está falando do ao vivo, a gente está falando do live, que é o nosso grande diferencial hoje, né? Que é como as marcas do ao vivo conseguem trabalhar, como as marcas conseguem falar no The Voice, que foi quinta-feira, como é que as marcas conseguem falar ontem no debate, como é que as marcas vão conseguir falar agora no prêmio do show na terça-feira. Qual é o grande segredo, como é que você passa a sua mensagem nesse momento ao vivo? E a gente tem os truques que a gente trouxe para vocês. Estão me ouvindo para a família? E o reativo nada mais é do que a história da memória muscular. Sabe quando você sabe muito sobre algum assunto e no começo você não sabia de nada, e você tinha que buscar referências, conversar com pessoas? Hoje em dia, quando a gente tem memória muscular, a gente consegue conversar sobre a ligação de um jeito muito natural. É isso exatamente que acontece no Twitter. Quando você trabalha bem no dia a dia, quando você sabe fazer uma campanha bem estruturada, quando você sabe trabalhar ao vivo, o reativo vem de uma forma muito natural. Um bom exemplo disso é a história do Super Bowl do ano, acho que retrasado? Com a história do que apagou a luz. Vocês conhecem esse case? Sim, não? Ah, tá bom. Achei que tivesse ouvido. A história é muito bacana, na verdade. A gente estava no Super Bowl e aí apagou a luz, né? E aí, Orwell, em 4 minutos, fez um tweet que era imbecil e antidórico, né? Você consegue ainda fazer uma enterrada, que é quando você pega um biscoito e você põe o leite no escuro. E a gente vai conversar com o diretor de criação que fez isso. A gente falou, cara, foi gênio da sua parte. E falou, não tem nada de gênio. Na verdade, todo dia eu fazia um tweet. Todo dia eu fazia um tweet. Era um tweet com um texto e uma imagem com obra. Na verdade, eu vestia o meu produto de entretenimento. Todo dia eu fazia um tweet. Na hora que ele estava no Super Bowl acompanhando ao vivo, e ele viu que apagou a luz, em 4 minutos ele conseguiu fazer aquele tweet, porque ele tinha aquela memória muscular. Ele conseguia pensar de um jeito rápido no Twitter, porque ele conseguiu treinar e ele conseguiu testar vários dias para ver qual era o melhor jeito de engajar o público dele. Eu vou falar um pouco sobre todo dia, né? Especialmente de Copa. Como é que na Copa do Mundo as marcas se apropriaram do dia a dia? Não só falando que amanhã vai ter jogo, para quem você vai torcer, mas como é que eles conseguiram então conversar com as pessoas e entender quais são os comportamentos dessas pessoas e como elas podem entrar para conversar e para engajar e para começar até um bate-papo. Então, a primeira que a gente fala sobre esquenta. Como já foi mostrado aqui já no Twitter Summit, a gente tem como saber exatamente a hora que as pessoas falam sobre determinado assunto. A gente fala sobre fome, a gente falou sobre outros assuntos, e aí a gente fez um trabalho
trabalho sobre esquenta, né? Toda vez que a gente fala sobre Copa, a gente fala sobre festa. E a gente fala sobre festa. Onde eu vou comemorar, aonde eu vou beber, com quem eu vou beber. E a gente fez um trabalho de saber quando que as pessoas falam sobre esquenta e quando elas ficam sobre esquenta. E sabendo disso, a Brahma fez 2 tweets. Então, toda vez que alguém fala sobre esquenta, a gente fala, prepara, vai de chapéu, tinta e usava a hashtag aqui da festa. Ou quando alguém falava alguma coisa sobre o jogo e o esquenta daquele jogo, elas me falavam, cara, eu não sei qual é o apelido de vocês, eu só sei que vai pro branco. Então isso entrava exatamente na conversa quando as pessoas falavam sobre aquilo. As pessoas queriam falar sobre aquilo e eles entravam na conversa. Outro jeito também é fome, né? A gente morre de fome durante a Copa, porque normalmente os jogos eram um tempo muito específico, né? Então, ou era muito depois do almoço e a gente tinha comido pouco, aí queria comer. E aí, sabendo disso, o McDonald's fazia vários tweets, e aí se você vê os formatos dos tweets, diz muito do que as pessoas estão falando. Então, naquele momento, as pessoas falavam sobre que iam sentir fome, e aí então se introduzia os favoritos da Copa. Ou quando alguém falava alguma coisa que estava sentindo fome e queria comer rápido, a gente lhes apresentava os lanches dos favoritos da Copa. Então, é um jeito de você entrar na conversa, um jeito de entregar para o seu consumidor exatamente o que você quer. Eu acho que o case de iFood é muito legal também. Eu acho que o case de iFood que a gente viu anteriormente, ele diz muito de como você consegue conversar e entregar o conteúdo da plataforma do card. E é exatamente isso que acontecia na Copa. As pessoas esperavam algum tipo de conversa e as marcas entravam para poder dar algum tipo de insumo para elas. Ou quando alguém falava sobre crack, e aí a Nike fazia esses slides que são super bacanas falando sobre o produto, mas a gente achava só muito bacana o Vine. Todo mundo conhece Vine? Pode não conhecer. Conhece? Não tá. Vine é uma ferramenta do vídeo de 6 segundos, onde a gente acredita que em 6 segundos de um vídeo você consegue contar uma história. E aí, nesse caso, quando alguém falava sobre crack, a Nike levantava, entregava esse vídeo com esses mais desses jogadores fazendo algum exercício, batendo com a bola com algum tipo de produto. Então, um jeito de você vender produto falando sobre crack, é o que as pessoas querem ouvir, mas também fazendo uma coisa divertida. E outras palavras também que a gente entendeu e que a gente ajudou. Então, o selfie, sabe que todo mundo faz, ou a faz, ou a gente conhece quem faz. E a gente mapeou a palavra selfie e toda vez que alguém fala sobre selfie, o portal da Copa, que é o Ministério do Esporte, entregava esse tweet e tinha os jogadores antigos fazendo selfie na final. Ou também na final, quando alguém falava Maracanã, a Adidas entregava o começo, o dia que ia ser realmente o jogo, e ia falar com o quarteirão estava aberto para receber a final. Ou quando alguém só falava que estava feliz, aí a Adidas entregava com o Pharrell e a arroba da Brasil está falando, cara, a gente também está feliz com todo esse evento que está acontecendo. Eu acho que o segredo aqui, e eu acho que também é uma desmistificação do Twitter, quando a gente fala de Twitter, as pessoas sempre acham que é uma boa ideia. Eu tive uma boa ideia e eu vou fazer isso no Twitter. Eu tive uma boa ideia e eu vou botar essa imagem. Eu tive uma boa ideia e eu vou fazer um vídeo. Não. Quando a gente fala de boa ideia, em termos de dia a dia, a gente está falando de mídia. A gente está falando de entender a sua mídia, entender o seu consumidor, entender o comportamento do seu consumidor e aí entregar um tweet criativo. Eu acho que esse é o grande segredo. Acho que quando a gente pensa um pouco na estrutura das agências e a gente entende que dentro de uma estrutura de planejamento, ele está lá para entender o comportamento do consumidor e para entregar exatamente na hora certa que esse consumidor quer falar sobre aquele assunto. Isso que é muito importante quando a gente fala sobre, além de 140 caracteres, a gente não pensa só na parte visual, mas também pensar na parte estratégica de entregar algo naquele momento que as pessoas querem ouvir. Campanha. A gente tem várias marcas que fizeram várias campanhas durante a Copa, né? A gente vê, é sobre uma moda, né? Todo mundo agora tem hashtag. Tem uma campanha muito boa da Clara, eu acho que é o Dia dos Pais, que é o pai falando, hashtag quero, hashtag comprar, hashtag pão, hashtag mar, hashtag padaria, né? Tipo, a gente conhece gente que faz isso e os pais fazem isso, porque normalmente tem muita gente que não sabe usar hashtag. E a gente traz aqui alguns exemplos de pessoas de marcas que sabem usar hashtag, que entendem hashtag, ela é muito mais do que uma continuidade para a conversa no digital, do que realmente um formato que eu vou botar bonitinho no meu offline, que eu posso
deixar isso só no offline e não ter nenhum tipo de planejamento digital. Então a gente tem algumas marcas aqui. A gente tem a Claro, que o Nelson explica, que foi uma campanha super legal. Então a Claro, ela pegou alguns textos do Nelson Rodrigues, falou com a esposa do Nelson Rodrigues, pegou pessoas que conheciam o Nelson Rodrigues e eles fizeram vários textos como se fosse o Nelson Rodrigues narrando os jogos. Então a cada jogo existia um olhar do Nelson Rodrigues sobre algum tipo de jogo, algum tipo de drible, algum tipo de cena que acontecia durante os jogos. A gente tem Visa com aqui a Copa, estão mudando o posicionamento deles. O posicionamento deles era everywhere. Então, se aqui é a Copa, é onde todo mundo quer estar. Então, a gente aqui tem festa, porque a Bruna proporcionava as festas que aconteciam durante o Brasil. A gente tem pelo futebol, a gente tem isso no jogo, que provavelmente vocês viram bastante na televisão. A gente tem Joga Pra Mim Essa Dia, a gente tem o Gostoso Como Bolo da McDonald's, a gente tem o Pay Power da Powerade e a gente tem todo mundo da Coca-Cola. Eu acho que esses são exemplos de marcas que começaram a construir uma plataforma de esporte com a gente porque entendiam que era importante usar a hashtag, mas muito mais como um grande classificador de conversa, porque realmente são um formato de um elemento dentro do seu offline. E aí eu vou falar um pouco sobre todo mundo. Todo mundo é a hashtag da Coca. A gente começou a trabalhar com eles há mais ou menos um ano antes da Copa do Mundo, que a gente começou a trabalhar com eles no começo de 2013. A gente começou a buscar qual seria essa hashtag, entendendo toda a estratégia da Coca-Cola em termos de para onde ela quer ir, no mundo inteiro, e aonde ela quer chegar, e qual é o engajamento que elas querem ter dentro das redes sociais. A gente chegou nessa hashtag para todo mundo. E aí eu vou mostrar para vocês como é que essa hashtag começou. Primeiro, em 2014, eles lançaram um filme que explicava exatamente qual era o manifesto do outro mundo. Muita gente se pergunta quando vai ser a Copa. Vai falar que não vai ser. Vai ser só a Copa da Vuvuzela, do direito, da celebridade, da menina linda, dos jogadores, do cabelo da moda, nem de quem tem ingresso, de quem ganhou, de quem perdeu, ou do jogador da moda. Isso é tudo. Muito pouco para um país que tem tanto, porque o Brasil não é um país, é um caldeirão. E aqui a gente põe mais água no feijão. É por isso que a gente vai fazer uma Copa de todo mundo, feita por todo mundo. Enquanto a gente fala todo mundo, é todo mundo mesmo. Uma Copa de um país que vive de braços abertos, e uma coisa é verdade. Não cabe mais cabe mais 200 milhões. Porque o Brasil é o país de todo mundo, o futebol é o esporte de todo mundo, que a Coca-Cola é a bebida de todo mundo. Juntos vamos fazer a Copa do Mundo da FIFA ser a Copa de todo mundo. Esse é o primeiro vídeo que eles lançaram no offline. Você vê que no final eles têm a hashtag todo mundo, então eles estão lá apresentando essa hashtag para as pessoas. E aí uma série de outros conteúdos foram criados a partir desse vídeo. Então a gente tem vários páginas que a gente eram usados durante os jogos ou até mesmo nos intervalos dos jogos. Você vê que eles vestem o produto com entretenimento, então sempre falando sobre algum tipo de comportamento. E aí falando sobre como esse produto pode acompanhar esse comportamento. Então, seja comendo pipoca, sendo preparando a sua Coca-Cola, sendo comendo cachorro-quente, como é que a Coca-Cola então consegue entrar nesse tipo de comportamento e a gente entender com usuários como é que ele consegue então eles fizeram vários tweets bacanas, assim, com vários tipos de formato. Então, esse tweet eles falaram, conversaram com a Coca-Cola México. Então, cara, foi duro, mas não contavam com a sua estufa, se vocês perceberem, é o Chapolin. Então, é um jeito de você também homenagear a outra Coca-Cola, que é a Coca-Cola México, de um jeito divertido. Outra forma que a gente achou bem bacana que a Coca-Cola fez foi durante os jogos, durante as partidas, eles falavam com as pessoas. A gente entendeu que durante uma partida de futebol, ninguém quer ficar vendo imagem, ninguém quer ficar vendo imagem. As pessoas querem, na verdade, conversar sobre o assunto. E aí, sabendo disso, a Coca-Cola, então, conseguiu achar um grande gatilho, um grande trigger, uma grande isca para conversar com as pessoas durante o jogo, que era usar o emoji. Então, toda vez que aparecia alguma oportunidade para conversar, eles usavam o emoji, e se vocês sabem, o emoji ele não come os caracteres. Então, é uma forma de você, às vezes, diminuir um pouco do que você está falando de uma forma divertida.
Outra coisa que eles fizeram foi incluir um player, aquele nosso antigo MP3, ele incluiu um player no Twitch, então você clicava e você escutava a música que vocês escutaram, então, no comercial, e você podia baixar, e você podia conversar com a arroba deles para entender um pouco mais melhor sobre a música, entender um pouquinho se as pessoas estão conversando ou cantando. E também eles usavam muito do produto deles para conversar, para ter um olhar único, um ponto de vista único sobre o que está acontecendo durante a partida. Então a gente estava falando aqui sobre Brasil e Chile, vocês lembram que foi super difícil, a gente entrou nos pênaltis e aí o nosso goleiro agarrou tudo e aí eles usaram o produto deles para falar, cara, às vezes o JC aparece e salva a gente. Então é um jeito divertido de você falar sobre as coisas, de um jeito bacana, com o seu ponto de vista e não necessariamente usando só os 140 caracteres. Outra forma bacana que eles encontraram, sabendo que existem comportamentos bem específicos quando a gente fala de Copa, eles já deixavam preparado alguns tweets. Então imagina, eu estou falando com vocês, estou falando no meu Twitter, e eu falo, não vejo a hora de pegar uma pipoca, com Coca-Cola e assistir o jogo. E eles entregavam diretamente para você, falando, cara, realmente Coca-Cola com pipoca é genial, aproveite o seu jogo, porque eles deixavam isso já pronto. Eu acho que tem uma coisa no Twitter, ele pode parecer live, mas na verdade ele não é live. A partir do momento que você entende o comportamento do seu consumidor, você consegue mapear esse comportamento, quando você fala com ele durante o tweet, ou quando você fala com ele durante aquele momento, e ele entrega isso, você sente super lisonjeado, você sente super, tem aquela marca que você quer toda hora viajar com ela. Esse aqui foi um outro trabalho que a gente fez com eles, então você recebia um tweet, e você clicava no tweet, e o tweet, na verdade, ocupava toda a sua tela do seu celular. E esse aqui é um manifesto, nada mais justo que um manifesto durante uma plataforma de esporte. Eu vou passar rapidinho só para vocês entenderem o que é. O manifesto da Gabi Amarante, você vê que começa já com a hashtag, para todo mundo entender o que é. Mas é um vídeo super bacana e a gente fala que é o manifesto deles. Então, vocês não entenderam de 26 minutos, mas as pessoas paravam e assistiam 26 minutos. Porque naquele momento as pessoas queriam ver um conteúdo exclusivo que só tinha digital naquele momento. E aí podiam contar para as outras pessoas o quão legal era aquele conteúdo. Outra coisa legal que eles faziam era o conteúdo complementar. Né? Eles convidavam pessoas para fazer conteúdos. E aí, se vocês lembrarem da música, a música também tem uma batida de funk. Faziam massinhos também. E esse era um outro trabalho deles. Eles ensinavam as pessoas a fazer um massinho, que era um massinho onde a gente podia comemorar os gols e todo o momento da Copa. Então, esse, por exemplo, é um trabalho que a gente fez, onde o coletivo lançou um desafio para o Gustavo Lima, e isso só aconteceu no online, então ele lançou um desafio para o Gustavo Lima dançar, e o Gustavo Lima dançou, e você vê que a hashtag está sempre presente. Se você vai dançar, quero ver, imitar. Eu, Gustavo Lima, eu com as mãos do Rogério, eu do coletivo Coca-Cola, estamos aqui para desafiar você. Eu quero ver você fazer o nosso tchê-tchê-tchê-tchê. E aí o Gustavo Lima? Aperte o play! Olha, essa foi minha dança. Não vale rir, hein? Olha, se você tem a sugestão de passinho, compartilhe com a gente aqui, ó. Use a hashtag, todo mundo para eu consumir, tá bom? Um beijo para vocês e obrigado por participar. Valeu! E vocês sabem quando tem um endosso de alguém como o Gustavo Lima para fazer alguma coisa desse tipo, as pessoas começam a engajar muito mais rápido, né? É impressionante como quando a gente tem um
produto que a gente chama no Twitter chamado White List. Então, quando uma marca ela quer falar sobre alguma coisa o que acontece é que essa celebridade ou essa personalidade ela fala sobre a mensagem e embaixo tem promovido por alguma marca. Então, é um jeito de você passar uma mensagem para o seu consumidor de uma forma até mais natural do que realmente uma marca sendo profissional passando esse tipo de coisa. E é impressionante como a gente ganhou imensamente, muito rápido, vários engajamentos com a hashtag Todo Mundo. E eu acho que a conclusão do trabalho que a gente teve com a Coca-Cola diz muito, nesse tweet, eu acho que diz muito do que a gente fez nessa construção de 2 anos. Quando o Brasil perdeu, ninguém sabia muito bem o que fazer. E 2 horas depois eles soltaram esse tweet, que é o sentimento na garganta, que é exatamente o que a gente estava sentindo naquele momento. Eu acho que quando a gente pega uma plataforma e a gente entende que essa plataforma ela pode construir uma plataforma a partir de um asset da marca, então a Coca-Cola sabia que é muito importante trabalhar com todo mundo, porque era todo mundo falando, eles conseguiram construir isso de uma forma brilhante e conseguiram terminar essa plataforma, ou de alguma forma fechar com chave de ouro, com um tweet que não precisa de tanto centro para daquela TED, mas que diz muito sobre o nosso sentimento naquele momento. Então isso foi campanha, agora eu vou falar um pouco sobre ao vivo. Acho que o ao vivo tem um pouco de mito, né? A gente conversa com várias marcas, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande, e as pessoas morrem de medo de twittarem ao vivo, morrem de medo. Muito porque não sabem o que falar, muito porque ou falam coisas que já estão acostumados a falar, então para que uma marca, a gente teve várias marcas que gritaram gol quando era gol, e aí eu gritar gol ou vocês gritarem gol é a mesma coisa que uma marca gritar gol, então qual é o olhar único da marca na hora de gritar gol? E a gente fez, na verdade, 17 estudos, na verdade foram workshops com 17 marcas, a gente teve 9 live studios, então a gente teve 9 marcas tweetando live durante a Copa. E a gente dá esse bootcamp para essas marcas que querem, na verdade, trabalhar com a gente. Desde marcas pequenas a marcas grandes. Acho que a gente não tem esse problema em termos de trabalho. Eu vou mostrar para vocês alguns tweets de marcas pequenas para vocês entenderem que é muito mais o olhar e a oportunidade da marca sobre aquele tipo de momento que está acontecendo durante a Copa. E eu não posso deixar de falar de Second Skinner. Então, só para vocês entenderem como é que funciona o Twitter na hora que o Neymar faz o gol. E na hora que faz o Chile, que a gente passa para a próxima fase. É muito importante o assunto da tela para a gente, é por isso que a gente bate muito nessa tecla. É muito importante que a marca tenha esse olhar live para que as pessoas possam conversar com ela durante algum tipo de evento que está acontecendo na televisão. A gente teve vários tweets muito bacanas durante, por exemplo, o final de Amor à Vida, mesmo com marcas que não tinham qualquer tipo de patrocínio com a Globo. Então, por exemplo, a gente teve Pantene durante Amor à Vida, teve a história do beijo gay. Toda vez que alguém fala Félix Mico, a Pantene soltava um tweet que era: nós também adoramos cachinhos, e uma foto de um monte de cachinho com coração. Hashtag último capítulo. Em nenhum momento eu falei sobre a novela, mas eu sei que as pessoas estavam falando sobre a novela e eu comecei a engajar com essas pessoas sobre o último capítulo, porque era isso que as pessoas queriam conversar no Twitter. E aí eu vou mostrar para vocês alguns tweets. Uma coisa que a gente sempre fala no live é a gente planejar o esperado e se preparar para o inesperado. Acho que tem várias situações que a gente sabe que podem acontecer no momento live e a gente pode já deixar os conteúdos prontos. Acho que esse é o grande segredo para a gente falar de live. É como a gente pode parecer live, mas na verdade a gente já tem tudo pronto. Na hora que acontecer exatamente naquele momento a gente sobe o nosso vídeo. Então, aqui é mais ou menos 2 live studios que a gente participou. A da Coca-Cola tinha mais ou menos 50 pessoas. A gente chegava lá umas 10 horas da manhã. A gente falava sobre todos os acontecimentos que aconteciam no dia e tentava pensar em pautas para deixar isso preparado. Por exemplo, teve um dia que a gente descobriu que o Fred estava de bigode. E a gente falou, cara, por que a gente não faz vários tweets com o Fred de bigode, de pessoas de bigode, latinos de bigode, emojis de bigode? Porque pode ser que tem sempre é gol, né? Mas ele podia ter feito gol e a gente podia ter feito algum tipo de tweet falando sobre o gol do Fred. Tinha um cone de bigode. Podia ter um cone de bigode, boa, Diego. Ou também, por exemplo, divisa. A gente tinha
mais ou menos 20 pessoas, com toda a estrutura da UMAP, onde a gente sentava e assistia. O que eu adoro desse Vine, que foi no dia do Brasil-Chile, onde a gente teve uma hora que ninguém mais aguentava twittar, e todo mundo queria mesmo ver o Brasil ganhar e o Brasil passar de fase. E eu lembro que a gente falava assim, volta pra mesa! E a gente, até mesmo a gente não aguentava mais sentar na mesa para twittar, porque realmente é muito emocionante pra gente ver a Copa do Mundo e ao mesmo tempo trabalhar ao mesmo tempo, mas foi super divertido, a gente teve ótimas experiências. Estou falando um pouco sobre planejar o momento. A Powerade estavam em busca de fazer uma cobertura de performance. Tem muito a ver com o tipo de produto que eles têm. Então, todo final de jogo no Brasil, eles lançavam algum tipo de infográfico baseado no olhar de um especialista sobre aquele assunto, e aí logo depois do jogo eles subiam um vídeo falando um pouco sobre números. Então, desde performance do jogador até qualquer outro tipo de performance, até mesmo da bebida que eles estavam bebendo e como eles prejudicaram no tempo ou algo assim. Esse do Guaraná eu acho que esse foi divertido demais. Ao Guaraná eles fizeram uma série de vines, então vines xingando o juiz, vines fazendo gol de pilar, vines com o juiz chamando de mundo. Então é uma forma de você engajar com as pessoas durante o jogo. Então aqui é quando o adversário fez o gol, o primeiro gol era Brasil-Croácia, e ele ficou e aí eles lançaram essa crítica, não acredito, e era exatamente isso. Outra de Caribe, então a gente sabia que a gente ia estar mega nervoso no primeiro dia, a gente sabia que o primeiro jogo da Copa era muito importante pra gente, então não acontecer nenhum gol, quando acontecer alguma coisa, eles lançavam esse crítico que era o Caribe vai ficar careca de não se descascar de uma coisa. Se vocês perceberem, são 3 formas de você conversar com o seu público sem ser com o seu trabalho de estratégia. Você ampliar a sua mensagem de uma forma mais bacana ou ampliar a sua mensagem exatamente no ponto que a gente está naquele momento. Outra oportunidade é a gente explorar a oportunidade do evento. Quando a gente fazia um workshop, a gente sempre falava, um jogador pode se machucar. E todo mundo falava, nossa, não vai se machucar. E a gente falava, o Neymar pode se machucar. E a gente falava, não, vamos fazer um treinamento de tweet sobre o Neymar se machucar. E realmente o Neymar se machucou. Todo mundo me chama de Zequinha, mas eu juro que eu fiz isso. E aí, quando o Neymar se machucou, a Sadia, junto com o Davi Luiz, então foi uma ação conjunta, onde a Sadia, o whitelist do Davi Luiz, pedia para as pessoas força porque eles iam jogar para ele. E a gente vê que tinha uma enorme interação, um enorme engajamento com esse vídeo do Davi Luiz. Ou, sabendo disso, o Guaraná pediu para as pessoas tweetarem para o Neymar, e os 3 mil tweets a Guaraná mandou esses tweets para o Neymar pedindo força e falando que a gente estava torcendo para ele. Ou até mesmo o Einstein, que eu estou aqui falando de Copa, estou falando de Claro, estou falando de coisas gigantes, mas a gente fez um treinamento com o Einstein e a gente falou, cara, o jogador pode se machucar, vamos fazer um vídeo e deixar pronto. E eles realmente fizeram. E esse vídeo foi um dos vídeos que teve maior engajamento na Copa inteira. É um vídeo de Einstein. Então não é sobre grande ou pequeno ou médio, é sobre exatamente qual é o olhar de você, qual é o olhar dessa marca sobre aquele tipo de acontecimento e deixar isso preparado. Outra coisa bacana que a gente tem é um card. Eu já falei que a gente tem uma PP card, a gente tem um card de votação. Então, no final de todos os jogos, as pessoas podiam votar no melhor do match, então o cara que era o melhor do jogo. Você clicava, você votava. E aí, quando eu clicava, aparecia @decorecim, votou no Neymar no jogo contra o Chile. E aí a gente depois recebia quem era a pessoa que ganhou o melhor do match. Então, é um jeito de você também engajar com o seu público, trazendo enquetes e não fazendo só um call to action com perguntas, mas também trazendo outros tipos de call to action dentro do vídeo. Outra coisa bacana que é importante e é legal é você conversar não só com marcas, mas também conversar com clientes, né? Que a gente chama de very important leads. E eu não estou falando só com o Neymar, não estou falando com o Ronaldo, estou falando de pessoas que são pessoas como nós, mas são pessoas muito importantes no vídeo. Por exemplo, Deus. Deus é um cara muito importante no vídeo. E ele dá altas dicas, então as pessoas não seguem Deus, é melhor seguir. Deus comentou alguma coisa sobre o gol do Davi Luiz. Nossa, que gol fantástico. E aí a Visa resolveu conversar com Deus e eles começaram a ficar conversando com Deus muito tempo. Porque Deus estava afim de conversar, ele estava para conversar. E a Visa queria conversar também.
coisa que a gente sempre fala é que o Twitter é igual uma mesa de bar. Sabe quando você chega na mesa de bar e você começa a conversar e falar com as pessoas? Tem sempre, se você tem aquele cara chato que você não bate papo em uma coisa, você não quer mais conversar com ele. Mas se tem uma pessoa que você está conversando e a pessoa entra e fala as mesmas coisas que você continua conversando com essa pessoa. Então o Twitter é muito isso. A partir do momento que você entende o que as pessoas estão conversando, você entra nessas conversas e você conversa com essas pessoas. A gente também tem, por exemplo, Coca-Cola e Itaú, e a Coca-Cola mandou, foi muito engraçado isso, a Coca-Cola mandou um tweet para Itaú e aí passou uma noite. E a galera da Coca-Cola falou, putz, a galera do Itaú respondeu a gente, caramba, será que a gente falou alguma coisa? Será que a gente falou algum asset que a gente não deveria? Será que a gente liga para eles? Será que a gente fez alguma besteira? E logo em seguida de manhã eles fizeram essa super imagem, que eles na verdade estavam dentro fazendo a imagem, mas para agradecer a conversa e eles começaram a conversar até chegar ao jogo do Brasil. Então é uma forma de você também conversar com pessoas, de você entrar nas conversas e você começar a engajar. Essa semana teve, durante o The Voice, teve a batalha de rap entre a Claro e a Pepsi. E o cara não parava, eles faziam reference e até porque estava comendo, não aguentava mais, mas eles estavam super empolgados. Igual o Durex e ponto frio e McDonald's. Durex falando ponto frio, e aí o McDonald's entrou no meio, o Durex estava pegando a pinguina, né? A pinguina, e aí o Durex entrou no meio, o Durex começou a chavecar a pinguina, e aí entrou o McDonald's no meio, eles não paravam, e olhando o manager do McDonald's me ligava e falava, gente, eles não param, eles vão parar? Eu falava, não sei, então entra na conversa, eles começaram a conversar. Isso é muito bacana dentro do Twitter. As pessoas gostam de conversar porque elas estão ali para conversar. Outra coisa bem legal que aconteceu durante a Copa foi quando o jogador do Camarões ele fugiu do hotel para comer no McDonald's. E era uma super oportunidade do McDonald's conversar com esse cara. E aí, bem simples, ele fala, cara, a gente sabe que o melhor da vida da sorte é boa, bom jogo para você. Não é nada. Que, na verdade, é um jeito das pessoas que seguem esse cara. E as pessoas que seguem o McDonald's entenderem que, cara, o McDonald's está super engajado. E outro momento de reação, né? Tipo, a gente sabia que a gente podia ganhar de Camarões, então não precisa fazer esse fine. Ou a gente sabia que o juiz podia errar e a gente podia ficar chateado, eu não puto, não sei se vai jogar muito. A gente ficou chateado, não puto. Então a gente sabia que a gente ia ficar puto e aí o Paraná fez esse fine. Ou a gente sabia que ia ser gol e a gente tinha que gritar gol de uma forma diferente e foi assim que o gol. Então é um jeito de você passar com o seu olhar exatamente o que você está fazendo. Outra coisa também que aconteceram várias questões durante os jogos que a gente não sabia que podia acontecer. Por exemplo, a mordida do SWAT. Quem imaginar que o cara não ter alguém no jogo. E aí, sabendo disso, logo depois ninguém tinha preparado nada, ninguém sabia que isso ia acontecer. Mas no dia seguinte, esse foi que é a turma fala, a gente sabe que nossos jogadores são gostosos. E aí uma imagem excelente da camisa do cara, né? Ou, por exemplo, quando a gente perdeu e ninguém sabia o que falar, e só Nelson explica. E só Nelson podia explicar que era problema, claro. E aí eles têm um super texto de Nelson com uma imagem que é bem bacana. Ou até mesmo quando a gente perdeu e a Visa tinha preparado um super fine falando sobre tristeza. E falou, cara, nunca vou fazer tristeza, a gente perdeu de 7-1, a gente perdeu de 1-0. E aí eles fizeram esse vídeo que eu acho que é um vídeo incrível, que é amanhã, quarta-feira de cinzas, hashtag sem palavras, hashtag aqui agora. Então é um jeito de novo de você falar sempre para caracteres, mas é exatamente o que o público quer ouvir. Que é, a gente queria um abraço naquele momento, e a Visa deu esse abraço para a gente naquele momento que a gente precisava. Então a gente falou sobre o dia a dia, a gente falou sobre como é importante explorar a mídia, a gente falou sobre a campanha, como é importante a gente usar uma hashtag para desenvolver uma plataforma, como é importante a gente se preparar para o esperado e se prevenir para o inesperado, então como é que a gente consegue fazer isso dentro do Twitter. E aí a gente tem o reativo, que é a história da memória muscular. A gente teve vários tweets durante a Copa que foram reativos e foram muito bacanas. Então, por exemplo, quando a Jennifer Lowe entrou no Itaquera, Jennifer foi no Itaquera, que é a história do Jennifer foi no blog, e a Visa tentou isso e teve bastante engajamento. Ou, por exemplo, quando o Marcelo fez o gol contra a Marcelo fez o gol contra a Croácia, contra a Croácia, e aí a garota botou levando essa faixa por ele, estava por cima, que foi uma coisa que a gente tinha treinado
E a tecnologia ajudava a gente a saber se a bola entrou, e aí a bola super falava, cara, confia em mim, foi gol. Porque era um jeito de falar, cara, foi gol, com certeza foi gol. Ou o carro McDonald's, a gente viu que a gente ficava mega nervoso, então o tweet McDonald's era, olha pro jogo, olha pro Twitter, olha pro jogo, olha pro Twitter, chuta, vem cá! E as vidas gostosas como gol. Então aqui a gente está treinando como fã. A partir do momento que você consegue trabalhar todo dia, a partir do momento que você consegue trabalhar com campanha, a partir do momento que você consegue trabalhar ao vivo, você consegue ter um olhar de fã sobre aquele determinado momento. Isso sai naturalmente. Eu vou terminar a palestra com duas coisas muito importantes. Eu acho que é importante a gente saber que se a gente não tem coragem, não adianta a gente ter vontade. Eu acho que a gente está aqui no nosso sábado, está calor, a gente poderia estar na piscina, a gente poderia estar na praia, a gente poderia estar em casa, a gente está aqui escutando pessoas bacanas conversarem e falarem sobre suas experiências. Eu acho que não adianta a gente voltar na segunda-feira, sentar nas nossas mesas e a gente fazer a mesma coisa que a gente sempre faz. Eu acho que agora é a hora da gente, a partir de tudo que a gente escutou aqui, a gente tentar fazer coisas diferentes. Eu vou passar para vocês um último vídeo, que é o olhar de algumas pessoas lá de fora sobre o Twitter, e é muito questionando sobre a sua opinião e como é que você fala, conta uma história a partir do seu olhar. Many of his novels were actually written as weekly newsletters. So as he wrote, he would hear the discourse on the streets, he would go to pubs, he would listen at taverns, he would actually understand that certain characters that he might have otherwise thought as being kind of irrelevant to the central theme of the story were really had great empathy with the audience, and so he would build them up. He was essentially collaborating with his audience. So I think that's what it kind of means to be live. It's in the moment, it's participating in culture. What we're seeing is, whether it's the news, TV, film, politics, or brands, they're all trying to do the same thing. React to the speed and pace and change of culture. It's powerful if you keep up with that. We have no idea where it's going, we can't control it. We are the first generation to have all these tools. I don't want to sound crazy, but it is a new world in that sense. And we're just starting to realize it, and it's going to take a generation for all of us to really pivot and get and understand truly what that means. Fortune will favour the bold, fortune will favour the brands, the people, the writers, the directors, the craftsmen and women who can obviously embrace this. So when we think about what the future of live storytelling is, the beauty is it's actually shaped by the same principles that shape live storytelling. It's up to you. It's up to how you create, how you react, how you bring the audience inside, and how your opinion shapes the future. É isso, gente. Obrigada.